Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Mãe e filha que administravam um asilo na Grande BH são presas suspeitas de torturar idosos. O local estava interditado pela vigilância sanitária. 6 pessoas morrem em batida de carro na BR-262, perto de Araxá. Falsa policial civil é presa dando golpes com dinheiro falso aqui na capital. 2 homens são presos em flagrante fabricando drogas dentro de uma casa luxuosa na região metropolitana. Termina na segunda-feira o prazo para estudantes em dívida com o FIES tentarem uma renegociação. E como tem muita gente com dúvida sobre os saques liberados pelo governo federal no FGTS, nós preparamos uma reportagem com todos os detalhes, não perca. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Mãe e filha foram presas nesta quinta-feira suspeitas de torturar idosos em um asilo de Santa Luzia, cidade da região metropolitana. Segundo a polícia, Elizabeth Lopes Ferreira, de 47 anos, e Poliana Lopes Ferreira, de 27, são proprietárias da casa de repouso Acolhendo Vidas para a Vida e agrediam os internos, da maioria idosos, mas também algumas pessoas com deficiência mental ou de mobilidade. 7 idosos precisaram ser encaminhados para o hospital e vários problemas foram identificados, como fraturas graves, desnutrição e pneumonia. Segundo os investigadores, os idosos eram punidos com castigo, ficando em um quarto trancados por 24 horas, sempre que faziam algo que desagradava mãe e filha que dirigiam o local. Lá foram encontrados, ainda estão, aliás, cerca de 40 internos e funcionava, gente, mesmo depois de ter sido interditado pela vigilância sanitária. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia para saber quais os procedimentos que serão adotados em proteção aos idosos que continuam internados, mas ainda não tivemos retorno. Uma mulher que se passava por policial civil foi presa hoje em Belo Horizonte. Ela usava até uniforme de agente e identidade falsa para intimidar comerciantes e repassar dinheiro falso. Com a suspeita, foram apreendidos documentos, carteiras falsas da Polícia Civil, arma de fogo verdadeira, um simulacro e uma arma de fabricação caseira, além de dinheiro falso e cerca de R$2.000 em notas verdadeiras. O uniforme da Polícia Civil e uma arma de choque também foram apreendidos. Roseli vinha sendo monitorada pela Polícia Civil após denúncia pelo telefone 181 de que ela se passava por policial civil e estaria repassando dinheiro falso na região do bairro Minas Caixa. Fazia compras e passava moedas falsas. Recebia o troco verdadeiro, oferindo lucro com isso. A identificação falsa da polícia que a suspeita portava tem um número de registro verdadeiro, que, segundo o delegado, é de um policial que atua em Ouro Preto e que teria perdido o documento. Ela registrou uma ocorrência em Ouro Preto. No registro da ocorrência consta o nome do policial e o MASP. No documento dela, esse documento falsificado, consta o MASP desse policial. Então, ela porventura, imaginou que colocando esse MASP poderia dar legitimidade, mais legitimidade ao documento. De acordo com as investigações, Roseli se passava por policial para intimidar comerciantes que duvidavam da legitimidade do dinheiro. Ainda há suspeita de que ela esteja envolvida com o tráfico de drogas. Ela mora na região do Borel, onde há traficantes, onde o tráfico permeia aquela localidade. Isso também, só a investigação agora, o próximo passo da investigação é que vai poder delimitar. Estas imagens gravadas por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais mostram a suspeita em ação. O carro utilizado por ela, um Punto Prata, já havia sido denunciado à polícia por envolvimento com o tráfico de drogas e armas no Morro do Borel e foi apreendido no momento da prisão dela em flagrante. A polícia acredita que ela não agia sozinha. Ela já havia sido presa recentemente, agora no mês de fevereiro, inclusive com a participação de outras pessoas. Então, assim, tudo caminha para que outras pessoas participem com ela desse golpe. Documentos importantes e raros do período imperial foram devolvidos hoje pelo Ministério Público de Minas Gerais ao Arquivo Público Mineiro.
Os papéis foram recuperados após uma denúncia que o MP recebeu em 2016, dizendo que um homem, se passando por pesquisador, estaria furtando documentos. A quantidade de materiais recuperados não foi informada, mas as relíquias de maior valor serão postadas no site patrimôniocultural.blog.br. Foram realizadas apreensões em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Segundo o Ministério Público, já foram identificados vários vendedores e compradores e as investigações continuam para prender os culpados. A polícia estourou um laboratório para refino de drogas que funcionava em uma casa de 3 andares que está em construção na Grande BH. 2 homens foram presos, um deles costumava usar o uniforme da Polícia Civil e era considerado o matador da quadrilha. Era tanto material utilizado para o preparo da droga que não coube na mesa da delegacia. Wilson da Silva Pereira, de 39 anos, foi preso em uma mansão em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, na última terça-feira. Lá funcionava o laboratório onde acontecia o refino de cocaína e a prensa de maconha. É uma casa com certo grau de suntuosidade, né? 3 andares... Um laboratório instalado na garagem, né, no subsolo, e estava vivendo com um certo requinte de luxo. Bacana, né? Os traficantes, né, gostam de ostentar e o Wilson não estava ficando para trás, não. Segundo a polícia, trata-se de uma quadrilha especializada na distribuição e venda de drogas e muito organizada. Contava com inúmeros participantes, né, com tarefas e funções e nível hierárquico bem definido. Prendemos o Bruno, o rapaz, o matador dessa gangue. Além de todo este material apreendido com Bruno, incluindo coletes à prova de bala, munição e pistolas importadas, o material utilizado no laboratório, como balança de precisão, micro-ondas, panelas, máscara, a própria droga e até esta prensadeira para prensar maconha e cocaína, foi apreendido no momento da prisão em flagrante de Wilson. Segundo as investigações, enquanto Wilson da Silva cuidava do laboratório de drogas e as distribuía para os traficantes, Bruno de Souza utilizava estas camisas da Polícia Civil para forjar batidas e executar seus desafetos. 340 quilos de maconha foram apreendidos em 7 Lagoas, na região central do estado. A droga estava no bagageiro de um veículo estacionado em uma casa. A polícia chegou até o local depois de receber uma denúncia anônima. 2 homens foram presos. 6 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em um grave acidente hoje na BR-262, perto de Araxá, no Alto Paranaíba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um carro e uma caminhonete bateram de frente. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região e não tiveram os nomes divulgados. Confira agora outras notícias que são destaque em Minas Gerais nesta sexta-feira. 12 pessoas ficaram feridas em um acidente na madrugada desta sexta-feira na BR-381, em Barão de Cocais, região metropolitana da capital. O ônibus em que elas viajavam estava a serviço da Prefeitura de Simonésia, cidade da região central do estado, e trazia pacientes para tratamento de saúde em hospitais de Belo Horizonte. As vítimas foram encaminhadas para o hospital de Itabira. Na BR-265, 2 pessoas ficaram feridas em um acidente entre 2 carretas e um carro, em uma ponte em Nazareno, na região central do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma das carretas tentou uma ultrapassagem perigosa, perdeu o controle batendo na mureta e caiu dentro do rio. A outra vítima é o motorista do carro que passava pelo local quando foi atingido. Os 2 feridos passam bem. A Polícia Civil encerrou hoje uma investigação contra pedófilos que começou há 3 meses. 5 suspeitos foram presos em flagrante em Belo Horizonte e Contagem pelo crime de exploração sexual infantil por meio de compartilhamento e armazenagem de arquivos contendo cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. As provas estão nos equipamentos eletrônicos apreendidos. Entre os presos estão um fisioterapeuta de 42 anos e um finlandês naturalizado brasileiro de 78 anos. Foi realizada hoje na região metropolitana da capital uma operação para tentar impedir a produção e a venda de linhas cortantes.
Após denúncia anônima, os policiais foram até uma loja em Santa Luzia. No local, foram encontrados materiais que podem ser usados na fabricação de cerol, além de 100 carretéis de linha chilena. Os donos da loja são 2 irmãos que não tiveram as identidades reveladas. Eles foram encaminhados para a delegacia de plantão lá de Santa Luzia. Nesta semana, uma faxineira chamou atenção nas redes sociais aqui em Belo Horizonte, se oferecendo para fazer faxina em troca de um prato de comida. Essa dificuldade para voltar ao mercado de trabalho é compartilhada por muitos trabalhadores. Há 2 anos, o José vai frequentemente até o posto do Cine, no centro de Belo Horizonte. Muito esforço e dedicação para tentar um emprego fixo como carpinteiro ou vigilante. Mas até hoje, vive de bicos. Muito triste, muito chateado, porque querendo ou não, de uma forma ou de outra, eu que sou pai de família, necessito de um emprego. A parte boa, graças a Deus, é que a minha esposa trabalha. Se não fosse isso, hoje em dia, era só Deus na causa. Para o seu Paulo Silva, a vida está ainda mais difícil. Ele fazia serviços gerais e há 4 anos está desempregado. Tem esposa, 2 filhos e mora com a família num abrigo. Eu saio o dia inteiro para a rua, à procura de serviço mesmo, né? A renda que eu tenho de Bolsa Família é 91 reais. Não dá para fazer o quê? Dá para comprar só leite para minhas crianças e fralda, e acabou o dinheiro. Essa faxineira chamou a atenção numa rede social com sua publicação nessa semana. A moradora de Belo Horizonte oferecia seu serviço não por pagamento em dinheiro, mas em troca de uma refeição. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Minas Gerais está entre os estados que apresentaram um aumento na taxa de desemprego. No último trimestre do ano passado, o registro foi de 9,7% e subiu para 11,2% no primeiro trimestre desse ano. Esse economista explica que as tragédias em Mariana e Brumadinho impactam outras áreas do mercado de trabalho. Nós dependemos muito de 2 atividades-chave, mineração e agronegócio. E tivemos 2 grandes desastres naturais nos últimos 3 anos aí. Isso impactou muito a economia mineira. E, obviamente, que esses setores, eles alavancam outros setores que acabam gerando mais emprego e renda. Enquanto o emprego não vem, é importante buscar outras qualificações. Com isso, a chance de recolocação no mercado de trabalho pode aumentar. Muitos trabalhando de aplicativo, porque é um caminho rápido de você entrar no mercado de trabalho e conseguir renda até para reinvestir na qualificação profissional. Tudo isso melhora o currículo de quem está pleiteando uma nova vaga no mercado de trabalho. Os próximos destaques são da área da saúde. A Secretaria de Saúde de Santa Luzia, na Grande BH, está investigando a morte de uma criança de 8 anos por meningite. O menino foi internado no domingo e morreu ontem aqui na capital. Familiares e amigos que tiveram contato com a criança receberam medicamentos para evitar que contraiam a doença. Ano passado, a cidade de Santa Luzia registrou 14 mortes por meningite. O câncer de colo retal é um dos mais frequentes no Brasil. Em Minas, foram mais de 13 mil casos só no ano passado. Um mutirão realizado em BH e outras cidades do país oferece de graça o exame que pode identificar o problema no início e permitir a recuperação da saúde. Há quase 3 anos, Dona Maria de Lourdes esperava pela oportunidade de fazer um exame que poderá pôr fim às dores decorrentes do mau funcionamento do intestino. Tem dia que eu não aguento fazer quase nada dentro de casa, eu sinto dor no corpo todo. O intestino funciona de que forma? Não funciona de jeito nenhum, só com laxante, sofrendo muito com isso. O exame ao qual Dona Maria de Lourdes acabara de ser submetida é a colonoscopia, que pode detectar, segundo este médico, tumores no intestino grosso que podem resultar em câncer coloretal. A grande maioria dos cânceres, eles começam em lesões pré-cancerosas que aparecem no intestino pelo envelhecimento e que têm relação, sim, em alguns casos, com hábitos alimentares e comportamentais. Por exemplo, uma dieta rica em carne vermelha, em gordura saturada, uma dieta pobre em frutas, legumes e verduras. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, só no ano passado, 2018, surgiram 36 mil novos casos de câncer de colo retal. Este tipo de câncer é o segundo mais frequente em mulheres e o terceiro mais frequente em homens.
Só em Minas Gerais foram 3.160 novos registros, mas cerca de 80% dos casos da doença poderiam ser evitados a partir dos exames preventivos. Uma ação social que foi realizada em 13 cidades brasileiras, entre elas Belo Horizonte, chamou a atenção para a importância de uma política nacional para a prevenção do câncer coloretal no Brasil. Especialistas participaram de forma voluntária no atendimento aos pacientes do SUS. A partir dos 50 anos de idade, toda pessoa deve fazer algum tipo de exame de prevenção ao câncer coloretal. Só no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, 2.000 pacientes estão na fila à espera da realização do exame. O mutirão também contou com empresas que, de forma voluntária, doaram insumos e equipamentos. Nossa, a gente fica assim feliz de poder ajudar, né? Então, assim, às vezes casos que a gente pode detectar mais recente para salvar a vida de pessoas, né? Isso é muito importante. As cirurgias eletivas foram suspensas na rede pública estadual. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas, os agendamentos foram interrompidos para a realização de um balanço financeiro do sistema. O governo do estado informou que os procedimentos já marcados serão realizados normalmente. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, as marcações poderão ser liberadas na primeira semana de agosto. E depois do intervalo, termina na próxima segunda-feira o prazo para renegociar dívidas do FIES. Mais informações em instantes. Termina na segunda-feira o prazo para os estudantes que estão no FIES fazerem a renegociação das parcelas em atraso há mais de 90 dias. Segundo o MEC, os estudantes contam com duas formas de renegociação: o pagamento por reescalonamento ou novo parcelamento. Seja qual for a modalidade escolhida, será preciso pagar uma parcela de entrada correspondente a 10% do valor da dívida ou R$1.000, o que for maior. Mais de 500 mil de estudantes, beneficiados pelo FIES, estão atrasados com os pagamentos. O financiamento público é uma boa forma de entrar na faculdade, mas é preciso se planejar para pelo menos começar a pagar a dívida logo depois de acabar os estudos, senão o nome vai para a lista de maus pagadores. O Wellington se formou em jornalismo há 3 anos e financiou o curso integralmente pelo FIES. A expectativa era sair da faculdade e já ingressar no mercado de trabalho como jornalista. Mas não foi o que aconteceu. Depois de 1 ano e meio da formatura, as parcelas do FIES começaram a chegar. Ele não conseguiu pagar e a dívida já está em cerca de R$58 mil. Tenho muitas despesas, eu tenho um pai doente que necessita de mim, pago aluguel, água, luz, telefone, então não deu para pagar essas parcelas. No emprego atual, o Wellington recebe cerca de um salário mínimo. O governo federal estabeleceu um prazo de até o dia 29 de julho para que inadimplentes como o Wellington possam refinanciar a dívida junto ao MEC. O jornalista terá que dar um sinal de R$1.600. Para tentar juntar esta quantia, ele fez uma feijoada beneficente. O nome dele e de 2 fiadores já estão no vermelho. Atualmente no Brasil são quase 3 milhões de contratos ativos no FIES. Só em Minas são 297 mil. Em todo o país são pouco mais de 520 mil inadimplentes. E o total da dívida está em 11 bilhões de reais. Os dados são do Comitê Gestor do FIES. Este especialista em educação ressalta que a importância de quitar a dívida com o programa vai além das restrições de crédito com o nome do devedor e de seus fiadores para o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Existe um fundo garantidor, do qual é mantido pelas mantenedoras de instituição de ensino superior e há uma retenção em cada repasse que o aluno faz para esse fundo garantidor. Então, é importantíssimo a adimplência do participante para evitar prejudicar o programa como um todo. O Wellington diz que não recomendaria o FIES para um amigo. Eu recomendaria ele tentar a bolsa na universidade, tentar o ProUni ou outro tipo de financiamento, mas o FIES não, porque a gente não tem certeza, né? Se a gente vai formar e já vai estar atuando na profissão depois que a gente forma. Então, é uma coisa muito incerta. E ainda falando sobre educação, eu te conto que há centenas de vagas de estágio abertas aqui em Minas, mas os estudantes não estão aparecendo para se candidatar. Neste momento, há pelo menos 1.300 oportunidades à disposição de quem quer dar esse passo importante para entrar no mercado de trabalho.
Essa escola profissionalizante no centro da capital dá prioridade para os alunos estagiarem na própria instituição. Nada melhor eu, como empresa, dar a oportunidade desse jovem me comprovar que eu ensino dentro de sala de aula seja realmente aplicado dentro do ambiente profissional. Desde quando iniciou o curso, a Sara já pensava no estágio e conseguiu a vaga na recepção. Colocar em prática o que eu aprendo dentro de sala e por que não eu crescer na empresa. O Gabriel começou como aluno, virou trainee e agora é professor. Foi a porta de entrada e o pontapé inicial mesmo, né, para minha carreira. E hoje, muito orgulhoso, muito feliz de tudo que eu alcancei até aqui. A experiência adquirida no estágio é o início da trajetória no mercado de trabalho. Imagina um jovem que ele é tímido. Qual que é a oportunidade dele no mercado de trabalho hoje? Imagina um jovem que não tem a capacidade aguçada de pesquisa. Qual que é a oportunidade dele hoje? Então, o estágio é esse processo de maturação. Muitos estudantes que procuram estágio recorrem ao Centro de Integração de Empresa-Escola, o CIE. Em Minas Gerais, são oferecidas cerca de 1.300 vagas por mês. Nós não estamos encontrando os alunos para suprir as vagas que nós temos, mas é importante que esse jovem comece a procurar já a oportunidade de emprego para ele. Ficou interessado? Anote aí. Para você acompanhar as vagas que são lançadas todo mês, acesse o portal.ciee.org.br. E no próximo bloco, todas as informações para quem ainda tem dúvidas sobre o saque do FGTS anunciado nesta semana pelo governo federal. Até já. Um dos assuntos mais falados nessa semana foi a liberação de parte do FGTS pelo governo federal. Mas como ainda tem muitos telespectadores com dúvida sobre quando poderão sacar e que valor poderão sacar, nossa repórter Wanda Sampaio e o cinegrafista Anderson Guimarães prepararam uma reportagem com todos os detalhes sobre o saque imediato, que vai começar em setembro, e o saque aniversário, que vai começar no ano que vem. Confira. Quem optar pelo saque aniversário do FGTS deverá comunicar a decisão à Caixa Econômica Federal a partir de outubro e não poderá mais efetuar a retirada do dinheiro em caso de demissão sem justa causa. Para voltar à modalidade anterior, será necessário avisar ao banco e esperar por 2 anos. Mas o direito à multa de 40% sobre o saldo da conta em caso de rescisão está mantido. Os saques em 2020 funcionarão da seguinte forma: nascidos em janeiro e fevereiro poderão fazer as retiradas de abril a junho. Quem nasceu em março e abril poderá sacar entre maio e julho. E em maio e junho, o prazo será de junho a agosto. Ainda não foi divulgado o calendário para quem faz aniversário no segundo semestre. Para este economista, é preciso levar em consideração a situação financeira e pensar no FGTS como uma reserva. A ideia toda do FGTS é essa, né? Você está contando com ela em casos especiais, né? Ou de uma emergência de saúde, ou de uma compra de uma casa própria, ou até no caso de desemprego. A retirada do dinheiro vai variar de acordo com o saldo no fundo. Quem tem até R$ 500 poderá retirar metade do valor. O percentual é reduzido até chegar a 5% nas contas acima de R$ 20 mil. O trabalhador que migrar para o saque aniversário do FGTS poderá usar o dinheiro recebido todos os anos como garantia para empréstimo. Modelo que já é adotado pelos bancos para antecipar a restituição do imposto de renda. Quem está devendo e pagando juro alto, saque o dinheiro, amortiza uma parte dessa dívida, porque vai pagar menos juros com a dívida menor, né? Aqueles que não têm dívida e podem aplicar, apliquem uma taxa maior do que estava aplicado o seu fundo de garantia. A outra forma de saque, o imediato, deixou muita gente animada. De setembro a março do ano que vem, o trabalhador poderá retirar até R$ 500 por conta que tiver do fundo. Ajuda a pagar algumas contas que eu tenho no orçamento. Pagar uma prestação de apartamento. O calendário completo com todos os detalhes para os saques será divulgado pela Caixa em 5 de agosto. Roberto vai aproveitar o dinheiro extra para aplicar em outro investimento que rende mais. É pensar no futuro e guardar um pouquinho, né? E para encerrar, eu te convido para assistir o programa DNA deste sábado com o nosso colunista Paulo Navarro. O convidado é o médico Roberto Fonseca, especialista em medicina interna e oncologia. Ele comanda a Oncomed BH, um centro de tratamento de doenças neoplásicas que está completando 25 anos.
Roberto Fonseca vai esclarecer algumas dúvidas da população na área da saúde e também falar sobre a trajetória profissional e a vida em família. O DNA vai ao ar no sábado, às 6:50 da noite. Querendo rever o nosso jornal, tudo que a gente apresenta, você acessa YouTube ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua companhia ao longo da semana. Na segunda estaremos de volta. Até lá e boa noite.